Atenção aposentados, beneficiários do INSS, presta atenção nessa medida polêmica que vai gerar muito o que falar. Uma decisão do governo pode, você tá sentado para ouvir essa notícia? Pode contribuir no corte automático, gente, automático de benefícios, tá? Mas olha só, presta atenção, não é para todos os beneficiários, eu vou explicar bem certinho. Aqui eu trouxe a notícia em primeira mão para você compreender quem que pode se preocupar com essa situação, quem que tá livre, o que você pode fazer para ficar mais tranquilo, tá? Eu sou o David, advogado da Pereira Advogados, tem que trazer um conteúdo, notícias relevantes, tá? Não é fake news não, notícias concretas, fontes confiáveis para você conhecer, saber, ficar por dentro do seu direito com uma linguagem bem simples e direta, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e se você precisar de alguma ajuda, qualquer coisa, nós temos aqui um canal direto, é só clicar aqui embaixo que nós temos uma equipe para estar te atendendo, tirar suas dúvidas, tá? Vamos aqui, vamos ver essa reportagem para você entender do que eu tô falando, que é coisa séria, coisa grave, vamos lá. Uma medida polêmica do governo federal tem preocupado beneficiários do INSS. E o corte vai ser automático, sem direito à defesa. Vamos tentar entender aí o que está acontecendo, né? Quer dizer, qualquer suspeita ali já corta, já termina, suspende aí esse pagamento da aposentadoria. Eliane Moreira, e o porquê disso, qual foi a justificativa? Pois é, Anderson, bom dia para você, para o pessoal que está acompanhando a gente. A justificativa do governo é exatamente acabar com essas fraudes ao INSS que geram, de acordo com o governo, um prejuízo aí de milhões para os cofres públicos. A gente vai entender melhor essa lei, como é que ela vai funcionar e o que os beneficiários podem fazer com o Henrique Dantas. Ele é advogado previdenciarista e a gente convidou ele aqui para o Bom Dia Goiás para explicar, para tranquilizar o povo também que recebe esses benefícios, né, Henrique? Bom dia. Vamos começar explicando, né? O que diz essa lei? Bom dia, Anderson, Suelen, todos que nos assistem. Então, essa lei, ela vem a acrescentar uma regra de que os benefícios agora, mais do que fiscalizados, eles podem ser suspensos, inclusive, caso não sejam regularizados os cadastros dos beneficiários em relação à biometria e ao CadÚnico, que são requisitos necessários para a concessão e também agora para a manutenção desses benefícios assistenciais. No caso do governo detectar alguma fraude, por exemplo, de documentação, ele pode suspender esse benefício imediatamente. Exatamente. Essa lei agora de setembro, ela traz a previsão de que, no caso de Goiânia, por exemplo, em 90 dias o governo já poderia, então, suspender os benefícios e existem os canais oficiais de comunicação de como o seu benefício vai ser suspenso, mas é importante que o nosso segurado, né, que a nossa audiência saiba que, caso o seu benefício esteja dentro dessa lista, você pode consultar antes para saber se você é um daqueles que está com o cadastro desatualizado para que possa, então, providenciar a sua regularização. Vamos segurar aqui para fazer um comentário. Talvez você já tenha reconhecido do que se trata essa situação, né? É o famoso pente fino do INSS. Só que agora é uma situação um pouquinho mais complicada, eu vou estar te explicando, né? Vocês já ouviram falar do pente fino, que é aquele processo grande, né, de muitos beneficiários, mais de 800 mil, que vão passar por uma revisão do INSS para apurar eventuais irregularidades. Regularidade, pessoas que estão recebendo benefício de uma forma indevida, estão com seus cadastros desatualizados e assim por diante. Então, essa nova medida faz parte desse pente fino. A diferença aqui é o seguinte: até então, quando se constatava uma irregularidade, quando se via, caía em algum problema e tudo mais, o aposentado ou beneficiário do INSS, digo beneficiário do INSS porque aqui entra também os auxílios-doença, os BPCs, né, o BPC-LOAS, que daí não é aposentadoria, é um benefício. Então, essas pessoas que o INSS acreditava ter algum problema, alguma irregularidade, elas eram notificadas, elas eram intimadas para que pudesse apresentar defesa. Chegava uma cartinha até o endereço dessa pessoa, informando, foi apurado tal irregularidade, a irregularidade consiste nisso, e você tem um prazo aí de tantos dias para apresentar a defesa. Agora não, agora existe a possibilidade de já ter a suspensão, já ter o corte do benefício. Tá? Para poder evitar isso, você tem que estar atento se os teus dados estão devidamente atualizados, principalmente você que recebe BPC-LOAS, você tem que procurar lá o CRAS da sua cidade e verificar se lá no CadÚnico, o cadastro único, está atualizado, são dados lá de antigamente.
Então você deve procurar para evitar que isso aconteça. Vamos dar sequência aqui na reportagem, porque ainda tem muito mais informações. Pente fino, né? Com certeza, é um pente fino. Inclusive, o governo estima que nessa primeira fase, cerca de 460 mil benefícios ativos estarão sendo averiguados com essa questão de não haver cadastro de uma forma correta. Henrique, explica pra gente, pra pessoa que tá em casa, né? Ela precisa se preocupar, o que ela pode fazer para ela não ter o benefício dela suspenso? São dois grandes pontos que precisam ser tratados aqui nesse momento de cadastro. O primeiro é o CadÚnico. CadÚnico é aquele cadastro do grupo familiar que é feito no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS, mais próximo da sua casa, que você deve fazer o seu cadastro e mantê-lo atualizado a cada 2 anos. Esse requisito ele já existe, todos os novos pedidos já têm essa necessidade, mas muitos benefícios antigos não fizeram o seu cadastro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a coleta da biometria. Desde setembro, todos os novos pedidos já têm que ter a prova da biometria, mas os antigos ainda não têm, muitos deles, e você pode já estar regularizando a sua biometria por meio do cartório eleitoral, por meio da emissão de carteira de identidade e carteira de habilitação atualizada, que já trarão a obrigatoriedade de ter a sua biometria coletada. Nesse primeiro ponto que a gente está falando do CadÚnico e quem recebe o BPC Loas. Exato. Nesse ponto, o pente fino do INSS, nesse momento, ele se destina aos beneficiários de BPC Loas. O governo, então, entende que existem muitos cadastros desatualizados e essa seria uma forma, então, de coibir fraudes e pagamento de benefícios indevidos. Quem recebe aposentadoria ou alguma pensão precisa se preocupar nesse primeiro momento, deve fazer o quê? Quem recebe os demais benefícios do INSS não precisa se preocupar nesse momento. É importante, claro, manter o seu cadastro atualizado no gov.br. O INSS não entra em contato com você em hipótese alguma pedindo informações, pedindo o número de CPF ou biometria. Essa coleta de dados é feita pelos órgãos competentes. Então, tenha cuidado em passar essas informações e mantenha os seus dados atualizados e que, caso tenha dúvida se o seu benefício está nessa lista de benefícios sobre monitoramento, consulte o meu INSS, porque lá tem uma aba de consulta de benefícios possivelmente afetados. E aí você... Aqui, fazendo interrompendo aqui, isso aqui é muito importante, tá? Para você se antecipar, entre no seu aplicativo Meu INSS e veja nessa lista se por acaso a tua situação está enquadrada, principalmente você, BPC Loas, tá? Nesse primeiro momento é BPC Loas. Então, veja lá no aplicativo do INSS se você tá, para você poder antecipar, para não acontecer de chegar um mês lá, você vai receber e não ter nenhum dinheiro. Por quê? Porque foi suspenso o seu benefício. Para que evite essa situação, então você já faça a lista, já faça a sua consulta para ver se o seu nome está na lista. Aproveitando aqui, contem para nós aqui nos comentários se você já fez essa pesquisa. Se você tem alguma dúvida, faça sua pergunta também para a gente poder estar te auxiliando. Vamos dar sequência aqui? Você pode ali pelo CPF consultar o seu. Isso é muito importante, né? Você falou duas coisas importantíssimas aí. A primeira delas é a questão do cuidado, porque a gente sabe que quando se trata de benefício, o INSS tem muita fraude, o povo liga pedindo informação, então nada de informação por telefone. O segundo ponto é esse detalhe da própria consulta, né? Então a pessoa que está em casa, ela pode entrar no site e ela consultar o CPF e saber se o nome dela ou se o benefício dela está nessa lista. É muito simples, né, doutor? Sim, é tão simples que não precisa nem fazer o login com o gov.br. Então, se você conhece uma pessoa que tem um benefício e que não saiba se está com o cadastro desatualizado ou não, você consegue no meuinss.gov.br consultar Pente Fino BPC. Lá você coloca o número do CPF e uma simples consulta já vai indicar se o seu benefício tem algum indicador para uma regularização ou não. Ou seja, nada de correr para as agências do INSS. Nada de correr para as agências da INSS, nem aos CRAS, que nós sabemos que fazem um trabalho muito importante, mas que tem uma dificuldade natural de atender toda essa demanda. Então, é para procurar o CRAS quem precisa fazer o seu primeiro cadastro e atualizar também naqueles casos desatualizados. Doutor, eu falei aqui no comecinho, queria que o senhor reforçasse para a gente. A intenção do governo nesse momento é exatamente tentar acabar com essas fraudes, né? É um desafio, né? Previdência Social, sempre a gente fala de muitos benefícios pagos. Infelizmente, muitas pessoas recebem de forma indevida, por cadastros desatualizados, pessoas que nem vivas mais estão. Então é necessário que, ao mesmo ponto que o governo concede os benefícios, esteja, de alguma forma, controlando que quem esteja recebendo, de fato, precise daquele benefício. E a forma criada pela lei é por meio do CadÚnico e da biometria para coibir, de fato, essas eventuais fraudes que possam existir. Obrigada, viu, doutora? Perfeito. Então, atento, gente. Não precisa ir ao CRAS para você fazer essa consulta. Você vai fazer essa consulta pelo aplicativo. E se o seu nome estiver lá, aí sim, você vai procurar o CRAS para poder fazer a atualização. Perfeito, meu povo? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like. Se você precisa de ajuda... esqueci de um detalhe importantíssimo. E se o benefício for cortado? E se realmente você perdeu o seu benefício, o que faz? Entrar com o processo da justiça. Se você perdeu o seu benefício e você tem direito,
você continua com o seu problema de saúde, se você recebe um BPC a um deficiente, se a tua situação financeira não mudou e esse corte foi indevido, você deve procurar um advogado de confiança para entrar com um processo na justiça para reativar o seu benefício, receber os atrasados, tá? Dica importantíssima, certo? Então, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, também fazer os seus comentários e compartilhar. Gente, você precisa compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que muitas pessoas possam ter esse conhecimento. No mais, um forte abraço e Deus abençoe a todos.